Olá, eu sou Gizi Paz, terapeuta Ayurveda, e falo com vocês aqui do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Olá, meu nome é Priscila Mota, sou terapeuta Ayurveda e falo com vocês diretamente de uma vila bem pequenininha no sul da França. Olá, Oi, bom dia, bom dia, tudo bom por aí? tudo bom? Também estava mandando alguns convites já. Mudou? Ah, isso aí, assim o pessoal fica sabendo e participa com a gente. Olha que eu estava pensando, quando a gente começou as lives, eu estava de manga curta e você estava toda encasacada. E aí a gente vai A melhor chegando nesse orientação. momento e vai trocando, olha aqui. Tá frio aí, Tchê? Tá ficando frio na Serra Gaúcha? Ai, que lindo! Bom, o frio é um tempo da gente também se recolher, né? Ter aquela introspecção, acho tão importante, sabe? A parte É uma delícia. interna. Muitas vezes é quando a gente consegue maturar aqueles projetos, né? Porque a gente tem tempo. É, exatamente. E escurece mais cedo, então você acaba descansando mais. Se a gente presta atenção no ciclo, né? E respeita esse sol se pondo e tudo mais, você vai dormir mais cedo. Às vezes dorme É, mais, né? Você descansa mais. Então a noite é mais. com certeza. E aí, Gi, tá preparada pra gente subir? Tô. E muitas coisas aconteceram, sabe? Quando a gente está conectado com uma ideia, parece que tudo que a gente vê relaciona aquela ideia. Verdade. Então, estou bem surpresa que a gente começou a conversar sobre isso de uma forma bem natural, bem assim, por analogia do que a gente estava passando. E agora eu estou conseguindo trazer mais conhecimento teórico Hum, sobre isso sem querer. Tipo, tá chegando informações assim sim. desse projeto da subida da montanha e tudo, e eu tô ficando bem feliz. É sincronicidade funcionando. É verdade. Mesma coisa acontece aqui. Acho que a gente vai buscando, né? A gente vai ficando mais É, atenta, mais sensível. Então, acho que quando a gente fica mais receptiva, a gente pega no ar. Porque eu acredito que muitas vezes as informações estão ali disponível, mas a gente acaba não percebendo. Quantas vezes a gente lê um livro, né, Gi, e vai ler de novo e fala: Nossa, não tinha entendido, eu não tinha captado essa parte, nem lembro que eu li isso. Então, exato. acontece que eu acho que vem a hora certa, a gente está ali com o solo preparado, né, para É muito germinar. importante isso. É. Por isso que eles dizem na filosofia, né, que quem tem olhos que veja e quem tem ouvidos que ouça, porque muitas vezes a gente está com isso fechado, com os nossos sentidos fechados, né, e não recebe o ensinamento. É verdade. A gente podia fazer uma recapitulação. O que você acha? Uma revisão da live passada, porque essa vai ser uma continuação. É a live número 5. Com certeza. A gente vai falar do topo da montanha, que a gente veio aí escalando na live passada, com muita humildade, com a presença das pessoas perguntando, participando. Foi muito legal a live passada. Então, o Foi. que você acha da gente fazer aquele bate-bola? Eu falo uma palavra e aí eu dou um comentário, você dá seu comentário. Que eu acho que, para resumir a live passada, tem aí umas palavrinhas chaves que a gente pode falar sobre elas. O que você acha, Gi? Acho muito bom. Ó, a Maria colocou, tem hora certa para tudo. Exatamente. É verdade. Hora certa para Muito tudo. bom. E a gente tá aqui na hora Vamos certa fazer essa brincadeira então. também. É, Então vamos lá. Uma questão que eu acho muito importante antes da vida, antes de qualquer transformação pessoal, qualquer mudança na vida que a gente decide fazer, pelo incômodo às vezes, né, de pensar, nossa, parece que eu tô feliz, mas ainda não é aquilo, tá faltando alguma coisa. Vem sempre um incômodo que vai estimulando a gente. Então, eu acho que lá no pé da montanha é muito importante o planejamento.
você vasculhar ali na sua mochila, ver o que você tem ali. Será que você vai conseguir subir com aquilo que você tem? O que você vai precisar, então, né, buscar ali na montanha recursos para conseguir cumprir, né, essa escalada? Então, acho que planejamento é uma palavra que me vem assim em primeiro lugar, ali no pé da montanha, decidir, eu vou subir, planejar. Mas eu acho tão importante quanto você também ser flexível para mudar de plano. Porque a gente ali na montanha fica exposto, assim como na vida, a condições externas que a gente não consegue controlar muitas vezes. Então, você Exato. ter um plano é muito bom, mas também mudar o plano é melhor ainda. Porque você se torna flexível e aí sim você consegue completar. Porque é o que meu professor falava. Um graveto é muito fácil de quebrar porque ele não é flexível. Então, você quebra muito fácil quando você tem a rigidez. E a flexibilidade, então, nos ajuda a alcançar essa transformação. O que você fala pra gente, Gi, de planejamento? Então, eu adoro te ouvir falar, né? Eu viajo quando você está falando, você acha muito bom. Eu adoro. Mas eu penso, eu concordo plenamente com isso, mas a minha imaginação vai para um lugar um pouquinho diferente, assim. Pelas experiências de atendimento, pelas experiências de vida, eu vejo que o planejamento, primeiro, ele vai estar extremamente ligado com o topo da montanha. Então, tem uma surpresa aí nesse final, nessa conclusão do topo da montanha, que faz com que isso que você falou aconteça de uma forma natural. Por exemplo, nos atendimentos, eu percebo que as pessoas querem mudar, querem atingir alguma coisa, querem chegar a algum lugar, mas não sabem exatamente o quê. E aí desperta a ansiedade. Muito parecido com isso que você falou, né? A gente faz muitas coisas, mas nunca se sente completo. Porque, óbvio, a gente não conhece o terreno da montanha. A gente não conhece os intempéries que vão nos receber aí nessa caminhada. Então, não tem como a gente saber exatamente o que a gente quer. E o que a gente fala no início de todo o processo de autoconhecimento não coloca pressão em cima de você para saber exatamente o que você quer, mas pelo menos saiba o que você não quer. Isso já faz muita diferença. Então, todo mundo que começa essa caminhada de transformação, é muito mais fácil dizer: eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero mais esse tipo de trabalho, eu não quero mais esse tipo de relação. Então, quase que aquilo grita. Aquela coisa indigesta na nossa vida grita, né? Então, isso é um bom caminho para a gente começar, sabendo o que a gente não quer. Então, sabendo, isso se chama um processo de discriminação, né? Então, discriminação, ela vai começar a selecionar o que é importante para você. É um outro sentido da palavra discriminação. Então, quando eu começo a aprender a tirar da minha vida o que eu não quero, vai clareando esse projeto do que eu quero, esse planejamento do que eu quero. Então, se eu sei que eu não quero uma relação, sei lá, conflituosa, enfim, o oposto disso eu vou procurar relações que me completem, que me deixem mais calma, né? Sim. Então, ali já vai o primeiro ponto do planejamento, com base no que eu já não estou aguentando mais, o que eu não quero mais. E, para a gente chegar nesse caminho, a gente coloca essa ideia ampla do que eu quero. Eu não sei exatamente qual é o tipo de relação, mas eu sei que desse jeito eu não quero. Então, a gente vai percorrer o caminho experimentando todas as coisas e discriminando o que dá e o que não dá para nós. Como essa relação de respeito por si mesmo, né? Aí vai se criando o projeto. Aí vai se moldando o projeto no decorrer da caminhada. Porque a gente vai precisar saber qual é o terreno que a gente está pisando, quais são os medos que a gente vai lidar, quais são as ferramentas que a gente tem. Mas a gente sabe, numa visão ampla, que a gente quer melhorar os relacionamentos, melhorar a saúde, e aí vai percorrendo, vai criando esse planejamento mais consistente ao longo da caminhada. Perfeito, Gi. É tão bom a gente não saber o que realmente quer, mas você ter essa sensação dentro de você, né? Eu quero mudar.
Isso não tá É, legal. Eu não sei onde eu quero chegar, mas eu quero mudar. Então, a partir daí, essa triagem que a gente faz das coisas que vão e que ficam, esse é realmente é o pontapé final, é o pontapé inicial para qualquer perfeito. transformação, né? Porque você vai começar a fazer uma limpeza ali, tanto no seu ambiente físico quanto mental. Então, é extremamente importante. Uma outra palavra que veio assim da live passada é a observação, que eu acho que é quando você começa a caminhar ali na montanha, você vai seguindo, vai trilhando, você precisa observar. E a mesma coisa na vida, a gente precisa ter os olhos bem abertos, todos os sentidos abertos, né? Para você ter a experiência e assimilar esse conhecimento, essa inteligência toda que só essa caminhada, só caminhando que você vai conseguir assimilar. Não adianta a gente ficar ali no pé olhando para o cume e só ficar no sonho, né? Fantasiando. Mas você precisa caminhar com olhos abertos. Olhos, eu digo, todos os sentidos abertos. Ficar Sim. disponível para as questões da montanha. O que, que ela te apresenta? Quais são as dificuldades? E para mim isso também é muito importante, Gi. O que, que você fala da observação? A observação, quando você falou, me parece já uma condição de flexibilidade. Observar nos coloca numa situação de estar aberto, né? Uhum. Então, quando a gente falou antes do planejamento e de que o processo vai acontecendo durante a caminhada, inclui também a observar para saber o que é bom ou não. E aí, por si só, a gente aprende a conhecer o que a gente gosta, a se conhecer mais, e aquele nível de empoderamento vai crescendo. Então, eu observo não só o que está lá fora, mas como eu reajo com as coisas que estão lá fora. Essa é uma observação também mais profunda e que nos dá mais força para caminhar. Uhum. O terceiro aspecto é a paciência. Se a gente comparar no montanhismo, né, nas grandes altitudes, dizem que precisa esperar o corpo se aclimatizar, porque realmente a altitude é muito pesada, né? E a pessoa realmente pode ter vômito, dor de cabeça, não consegue dormir, frio. E toda aquela. A mente fica super agitada, pensando, né? Nossa, eu acho que eu quero voltar para casa. E muitas pessoas praticando montanhismo, mesmo que pagaram uma fortuna pela trip, vão desistir, acabam desistindo porque querem o Sim, conforto da casa. Eles querem voltar para os queridos, né? Para a família. Não querem ficar ali sozinho, sujo, com frio na montanha, né? Às vezes com recursos, né, muito diminuídos. O que, que você consegue carregar, né? Se você tem um guia ainda com você, você consegue carregar um pouco mais. Por isso que a paciência é importante em qualquer processo de transformação, porque a gente precisa deixar o corpo se aclimatizar também. Então, às vezes eu gosto de comer determinado alimento que eu sei que não está me fazendo bem, ou que eu gosto de sair praticamente com muita frequência com os meus amigos e beber, e eu sei que isso não está me fazendo bem. Eu preciso dar um tempo, mas esperar, ter paciência para o meu corpo se aclimatizar. Imagina seus amigos te isso. ligando, vamos, vamos, vamos. Não, mas amanhã eu tenho isso, tenho aquilo, eu não posso ir. Mas eu vou. Não, fala não e observa teu corpo. Fica em casa um pouco, fica com você. Eu tinha muita dificuldade de fazer isso, Gi. Me recolher, sabe? E prestar atenção em mim. Sempre tô indo, tô indo, tô indo. Então a gente perde a oportunidade, às vezes, de passar de fase, porque se você não permite a paciência agir, você vai voltar para trás. Você É. fatalmente vai voltar para casa. Você não vai terminar a escalada porque não teve a paciência. Você está falando paciência, eu me lembrei. Paciência, para mim, soa como a ciência da paz. Ah, é verdade. Eu tenho isso anotado no caderno. É, olha só, eu nunca mais tinha me lembrado dessa referência, assim, agora você falou, me soou assim. Eu digo que a paciência,
muitas pessoas dos atendimentos, né? Quando eu pergunto assim, o que você deseja com as orientações, as pessoas falam isso. Eu quero mais tranquilidade, quero paz, quero harmonia. São todas as coisas que te levam para um equilíbrio, né? Uhum. Mas no dia a dia é o que elas não fazem, como o exemplo que você deu. Então não tem paciência para preparar um alimento, não tem paciência para ouvir os filhos em casa, não tem paciência para ouvir o marido, enfim, ou para entender o que está acontecendo no trabalho, não tem paciência para ouvir o seu próprio coração, não tem paciência para estudar, para mudar de rumo aquela vida. Várias coisas nos tiram da nossa paz, né? E na verdade, acho que a maioria das pessoas com que a gente for falar, elas estão interessadas nisso. Sim. Então isso é uma moeda de um valor muito alto. Aí a gente estava falando sobre planejamento, o primeiro passo. Então, olha a disparidade, né? Se eu chegar lá no terceiro passo e não tiver paciência para enfrentar, para maturar o meu corpo, para respeitar o que está acontecendo, e a paciência vem de um processo de observação, né? Para você conseguir de fato observar o que está acontecendo, você tem que parar, calar os seus sentidos e sentir aquilo que está acontecendo, né? Então, se a gente chega ali sem paciência, a gente já cai. A gente já volta para casa. E quando a gente escolhe voltar para casa por falta de paciência, no dia seguinte já vem um monte de coisa, mas eu podia ter tentado um pouco mais. Mas eu podia ter conseguido, mas e aquelas cobranças internas, porque é a tua alma que cobra aquilo, né? Muitas vezes também essa relação da paciência é uma discussão entre o corpo e a mente. O corpo está sofrendo já dores, frio, intempéries, enfim, e a mente está dizendo, lá em casa é mais confortável, lá em casa você não passa por tudo isso. Você está querendo provar o que para quem, sabe? A mente fica lá, tarará, tarará. Então, olha o processo da mente influenciando diretamente no teu corpo. E aí, cadê a consciência? Cadê o silêncio nesse momento para acalmar tanto o corpo, para dar segurança e conforto para o corpo, e dar segurança também para essa mente, para ela não ficar tão agitada, achando que vai perder, que vai acontecer alguma coisa, né? Então, como o planejamento vai se adequando ao longo do processo, a gente chegar na terceira etapa e não ter paciência, muitas vezes a nossa jornada acaba ali. Porque a gente está subindo a montanha com um objetivo. A gente fez um planejamento. E por falta de paciência, a gente não conclui aquele planejamento. É o que a gente leva para a vida. A gente fala aos quatro ventos, a humanidade deveria ser mais amorosa, deveríamos ser mais caridosos, né? Deveríamos ter mais paciência, mas no primeiro momento que você entra dentro de um carro, você já esqueceu tudo isso. Né? Quando você vai num banco, num lugar, num estabelecimento público, por exemplo, você tem que lidar com alguém, você já perdeu tudo isso. Então, cadê teu planejamento? Olha como as coisas vão se conversando ao longo da jornada, né? Se a gente fala uma coisa, a gente planeja uma coisa, a gente executa ela nas nossas microações até o final da jornada. E é importante a gente ter isso na mente, inclusive de perder a paciência com as questões externas, porque é muito fácil a gente culpar o outro. A gente já falou muito disso também. Então, você sai no trânsito e aí a culpa é do outro que te fechou, a culpa é da pessoa do banco que não te atendeu bem. Então, sempre a gente vai terceirizando essa culpa e aí a gente tá lá na montanha, não tá legal, a gente volta para casa. Chega em casa, a primeira coisa que a gente quer fazer numa dificuldade é voltar para a montanha. Então, nunca vai ter um espaço de paz, na verdade. Você nunca vai encontrar o equilíbrio se cada lugar te incomoda. Então, é importante ser sincero nessa avaliação que a gente faz, essa conversa interna que a gente faz com a gente mesmo. Então, será mesmo que eu dou poder para o outro de me incomodar? Esse é um poder que só eu tenho. Então, eu preciso saber usar isso e entender que cada um também está no seu estágio, né? Eu acho que daí também vem... Como na montanha. Como na montanha, Pri, por exemplo, quando a gente vai iniciar esse processo, a gente sabe que tem chuva, que tem calor, que tem dificuldade no terreno, que tem falta de alimento, falta de água, tem várias coisas
que agridem profundamente nosso corpo físico, né? A mesma coisa acontece no dia a dia, igual. Uhum. Então, muitas vezes a gente se alimenta mal, a gente não está num trabalho muito legal, a gente não está numa relação muito legal, a gente não está conseguindo executar as metas que a gente gostaria de fazer. Tudo isso são coisas externas, assim como a experiência da montanha, você está vivendo aquilo, né? Só que a escolha de caminhar mais devagar por aquele terreno que te incomoda é sua. Eu sei que aquela caminhada vai perturbar o meu pé. Eu sei que aquilo vai machucar as minhas costas, vai desestruturar a minha parte física. Então, aí você aciona a inteligência. Uma inteligência diferente da inteligência fácil de simplesmente cumprir uma meta, simplesmente chegar até lá. É a autointeligência, né? Se eu sei que existe tudo isso aqui, e aí a gente está adaptando todo o planejamento. Então, eu posso ir um pouco mais devagar, eu preciso ir um pouco mais devagar. Que tipo de alimento eu posso tirar desse lugar aqui? Né? Ah, a minha vida de trabalho é muito corrida, eu não tenho tempo para preparar a comida em casa. Como não tem tempo? Né? Como que você vai cuidar do teu corpo? Então, você está com a meta final em alguma coisa externa. É. Aquela coisa externa nunca vai trazer esse preenchimento aqui, essa responsabilidade aqui, né? De você se cuidar. Então, isso é a inteligência que os yogis falam também. Quanto mais a gente aprende as nossas necessidades e como cuidar da gente, menos a gente atrapalha o mundo lá fora. Quando a gente fica doente, a gente atrapalha. É. Quando a gente está infeliz, a gente atrapalha. É verdade. Incrível. O outro aspecto é a renúncia. É você, às vezes, precisar deixar a mochila ali no chão porque tá pesada. É você renunciar ao conforto da casa, à companhia dos seus amigos, da sua família. É renunciar àquela pessoa que você construiu durante toda uma vida. Imagina que a gente já nasce sendo influenciado pelos nossos pais, amigos, professores, pessoas famosas. Então, a gente pega influência de tudo. E aí você se vê ali, eu preciso abrir mão disso, mas isso eu estudei tantos anos para chegar até aqui, eu preciso abrir mão disso. Mas se a gente pensar que nada disso é você, nada disso sou eu, então fica fácil de colocar o casaco ali. Não, isso não me pertence. Eu apenas vivenciei isso. O conhecimento vai ficar com você para sempre, né? As lembranças, a memória, enfim. Mas a renúncia, ela é uma parte muito importante na transformação pessoal e na escalada dessa montanha, porque se a gente ficar relembrando do passado, relembrando das nossas atribuições, relembrando dos nossos títulos e dos nossas, né, relações, então a gente vai ficar muito preso ali no pé da montanha e não vai conseguir subir. Então, é preciso renunciar a muita coisa, é preciso realmente se despir de tudo, põe tudo de lado. Vamos ver, então, realmente agora quem sou eu. Aí você consegue calcular. Exato. A renúncia é praticamente tirar o peso da mochila, né? Com muito peso, você vai cansar logo. E, às vezes, você aprende a desenvolver habilidades com o que tem à tua volta também. Então, por exemplo, uma coisa bem básica. Ah, eu preciso levar uma tigelinha para comer alguma coisa. Aquilo tem um certo peso na mochila. Então, a teoria é, você sabe que para comer um alimento dentro de uma tigelinha é muito mais fácil, né? Mais cômodo, enfim, mais higiênico, todas essas coisas. Você sabe a função da teórica da tigelinha. Só que quando você perde ela em algum momento, quando você fica sem aquela teoria, e aí você tem alguma coisa ali naquela floresta, naquela montanha, que você pode usar com a mesma função, que vai te ajudar. Então, você não precisou carregar uma coisa ali dentro da mochila, mas você aprendeu sobre ela. E a forma mais eficaz ou mais profunda de a gente agradecer os nossos mestres em todos os sentidos é você entender a essência do conhecimento que eles passaram. Não é a frase, não é a teoria, não é o certo ou o errado, não é o julgamento, mas é a essência. Aquilo que a gente aprende na vida, tudo tem uma função. Então, qual é a função que essas coisas têm na minha vida?
E a gente pode descobrir a mesma função em outros cenários. Então, até o processo de achar difícil as coisas. Se não for dessa forma, eu não consigo. Sim. Se não tiver um escritório assim assado, se não tiver uma casa assim assada, se não tiver um comportamento assim assado, aí eu não consigo. Se a minha cozinha não tiver assim assada, eu não consigo. Mas você sabe como é o belo, você sabe como é a forma que você quer. Então você pode aproveitar o terreno que você está naquele momento e fazer acontecer aquilo sem que as coisas se organizem para você. Então, encontrar essa essência, o poder de transformação, também faz a gente ter mais coragem para renunciar. Eu acho isso, sabe? Porque o medo da renúncia é que vai que eu vou precisar daquilo em algum momento. E se eu não tiver? De novo, a gente vai cutucar o nosso conhecimento, né? Peraí, mas lembra lá, para que serve isso? Não dá para fazer com o que você tem aqui? Uma frase que sempre fica na minha mente é que, para mim, no caso, né, eu sempre relaciono com Deus, mas pode ser o universo ou, né, a natureza, mas sempre proverá, sabe? Eu acho que, por mais que a gente tenha medo do futuro, insegurança, precisa ter isso na mente, que vai vir, não vai faltar. Nunca vai faltar. Se a gente estiver ali disposto realmente a buscar, a gente encontra. Então, conforme você mentaliza aquilo que você quer, você vai mentalizando, você vai fazendo daquilo realidade, aquilo vai acontecer naturalmente. Exato. Né? Ô, Gi, então, olha só, a gente fez esse resuminho, então, que foi o planejamento, a paciência, a observação e a renúncia, que foi o trajeto. E aí a gente tá quase lá no topo. Então vamos chegar lá, né, gente? Porque já veio até aqui, né? E aí lá no topo. Na live passada, a gente teve um problema de internet. E aí, bem na hora que você ia falar sobre uma coisa, lembra? Da mudança e da transformação, né? Isso, aí cortou e eu fiquei, o que ela vai falar? O que ela vai falar? Então fala agora. Porque todo esse caminho, a gente precisou fazer ajustes, a gente precisou ficar ali disposto, disponível para a mudança. E a mudança, ela foi feita a cada passo. Então, o que é a mudança? A mudança é os ajustes que a gente faz no dia a dia. A mudança é aquilo que a gente faz do lado de fora. É muito fácil a gente mudar uma planta de lugar, por exemplo. Trocar de roupa. Mudar, não sei, de perfume. Sabe? Então, pequenas mudanças, elas vão te cercando de lembretes que você quer mudar. A mudança acontece do lado de fora para dentro. Agora, a transformação, ela acontece do lado de dentro. Então, o que é importante a gente lembrar? Que toda mudança precisa ter um propósito. Então, eu parei de usar perfume, agora eu só vou usar óleo essencial, porque é mais natural. Vamos colocar assim. Então, eu já fiz essa mudança. O que essa mudança me lembra? Eu quero ter uma vida mais natural. Eu, por exemplo, mudei o ambiente de casa porque eu sinto que eu tô oprimida. Eu sinto que, sabe, eu não tenho tempo. Estou me sentindo presa. Então, eu mudei toda a configuração da sala, deixando mais espaço, deixando, uma sala minimalista. Pouca coisa, mais espaço. Isso vai me dar um lembrete de que eu sou livre dentro de casa também. Então, pequenas mudanças exteriores são lembretes e são super importantes para a gente fazer essa ambientação. A mesma coisa acontece com as práticas. Por exemplo, o yoga, eu acho que é uma ciência incrível para transformação pessoal, porque é realmente ali nas asanas, né, no pranayama, nas respirações, que você vai alinhando o teu corpo. Então, você começa a perceber o tom, a frequência da sua respiração, o batimento cardíaco, você começa a perceber a agitação mental e as suas limitações físicas, né? A falta de flexibilidade no corpo também reflete a falta de flexibilidade na mente.
E a partir, sim. né, dessas mudanças, dessas práticas, a gente vai ficando mais maleável, mais flexível e mais receptivo. A transformação, ela nunca vai te pedir mais do velho, mais do que estava te prejudicando. Então, como a gente sabe que É, foi transformado? Quando teu amigo te ligar falando, vamos lá no bar beber aquela cerveja, e você sabe que você está dando uma pausa, você não vai falar assim para ele, porque não porque você está sofrendo, aí eu vou falar não, não, não vou. E vai ficar sofrendo na sua casa, quer saber, eu vou. Não, na transformação você não tem vontade. Para você já está sanada aquela situação. Não, eu não vou, muito obrigada, eu tô dando um tempo. E tá bom, para você tá confortável. Então, a partir da mudança que é feita todo dia, que você faz esse lembrete, você cria espaço para a transformação acontecer dentro do seu coração. É uma mudança, é uma transformação de valores. É aquilo que te dá prazer, não é mais aquela coisa do passado. Você já encontrou outro substituto. Então, ali subindo na montanha, chegando ali no topo, a gente já não é mais a mesma pessoa que estava ali embaixo. A gente já é diferente. E às vezes você até olha para trás e fala: minha casa é legal, mas aqui eu encontrei minha essência. é. Olha só, esse exemplo que você deu das mudanças, a gente, como terapeuta Ayurveda, vê todo dia nos atendimentos, né? Uhum. Então é bem interessante porque eu dou risada. Todas as vezes que a gente vai para a segunda etapa do atendimento, as pessoas vêm cheias de novidades assim para contar, né? Uhum. Dos vícios que deixaram. E não estava escrito lá nas orientações, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de fazer qualquer coisa. Não, o corpo cria uma repulsa natural É. por aquilo que é ruim para ela, né? Então, toda vez é rotina. Ah, eu parei de comer tal coisa, eu parei de acordar tarde, eu parei de tomar cerveja, eu parei de fazer o quê? Aí eu falei assim, pois é, mas eu te pedi para fazer isso, estava escrito lá nas orientações. Não, mas eu não sei o que aconteceu. Eu olho para aquilo, não tenho mais vontade de fazer aquilo, né? Essas é como se a gente colocasse aqueles ferro de alpinista, né? Aqueles, como é que chama aquilo? É pino. Ganchos, pino. Aí, por exemplo, você tem uma vontade de se transformar, mas as coisas que você criou no teu externo aqui, elas são mais do mesmo, porque elas ressoam tua vibração. É. E aí, essa intenção de mudar, de transformar, faz com que você coloque um pino lá fora, que é esse movimento de mudança. Então, você decide alguma coisa, ó, vou mudar a minha dieta. A química do meu corpo mudou e eu deixei de comer, de tomar, de fazer aquelas coisas que me prejudicavam. Uhum. Então, é uma decisão de mudar, em primeiro lugar. Você faz a ação de colocar o pino, eu não quero mais uma sala apertada, porque eu quero ser livre, minha essência precisa ser livre, né? Faz parte da minha natureza. Então, eu entendi com o que você falou, que essa relação de mudança, ela é como esse pino de apoio. Uhum. E aí, toda vez que a gente vai nutrindo aquela mudança, vai acontecendo essa transformação que a gente mesmo quis, que a gente mesmo decidiu fazer. Uhum. Mesmo que as coisas não estejam correlacionadas no primeiro momento, mas a gente vai alcançar com a intenção que a gente colocou, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, a gente vai alcançar aquela sensação que a gente estava buscando. E aí vai acontecendo a transformação. Então, também é bem falado assim na literatura de filosofia, né, ou de autoajuda, que eles falam assim, quando a gente encontra um amigo que faz muito tempo que a gente não encontra, que a pessoa diz assim, nossa, continua igualzinho, não mudou nada. Às vezes a gente tem que ver aquilo como um alerta, né? Exatamente. Porque o ideal é que a gente mude. Não só a nossa fisionomia, porque a fisionomia, a parte externa, ela reflete como a gente está aqui dentro. Uhum. Mas também tem a liberdade de aprender e mudar os pensamentos, mudar as nossas ações, né? Que nem durante a adolescência, quem está me ouvindo aí sabe, eu era bem explosiva, bem pavio curto. Hoje as pessoas relacionam meu nome a uma pessoa zen, uma pessoa paz.
Tipo, são duas pessoas completamente diferentes. Mas é que eu fui caminhando por esse processo, Uhum. fui vendo o que, que não era legal, o que, que era agressivo para mim também, Uhum. e através da observação, que é ali o segundo passo, vendo o que, que as coisas lá fora causavam aqui dentro, né? Uhum. E como eu poderia tomar as rédeas disso, sem deixar que o externo me abalasse. Gi, e quando a gente, por exemplo, você falou, né, eu era muito explosiva, eu também, sempre fui muito agitada e tal. Sempre assim, a gente tem uma fase da vida que eu acho que é até hormonal, né? Tipo, aquela fase de adolescência realmente é muito intensa. E eu percebia que aquilo consumia muito. Então, até hoje em dia, clientes, né, que vêm, na verdade, ou são muito explosivos, ou são muito rígidos, ou são muito críticos, a gente percebe que tem um gasto de energia muito grande. Então, isso vai deixando a gente cada vez com energia mais baixa. Então, tudo que acontece à Mais nossa cansado. volta parece que é um infortúnio realmente, porque a gente não tem energia para lidar com aquilo. A gente está gastando É, muita energia pensando, esquentando a cabeça, e isso consome muito a gente, né? E no Ayurveda a gente tem o Pitta, né? A característica principal é realmente, né, o fogo, né, ser explosivo e intenso. E são pessoas que envelhecem mais rápido, porque realmente o metabolismo está exigindo mais do corpo. Então, quanto mais estável a gente fica, é claro, né, a gente tem a chance de expandir muito mais, né? exato. Muito bom. Agora lá no topo, vamos lá para o topo. A gente chegou. Esse é o nosso objetivo Esse de é o hoje. nosso objetivo de hoje. A gente chegou no topo. Para falar que no montanhismo, quando a pessoa chega no topo, se é uma montanha virgem, eles dizem: Eu conquistei a montanha. Pum, põe minha bandeira aqui, Uhum. né? Então, é visto como um esporte, apesar de individual, muito competitivo, porque as pessoas elas competem consigo mesmas, né? Competem até com a montanha. E ali conquistei. É vitória, é realização e até no profissional também as pessoas fazem essa analogia, né, Gi? Que o topo da montanha é um sucesso, é ser bem sucedido, né, ter fama. Então a gente vai ver, olha, nossa, aquela pessoa ali tá no topo. Só que aqui a É, gente não tá falando disso, né? Não estão falando do sucesso, nem da conta bancária. Não, porque esse topo, você só vai conseguir estar no topo se você se comparar com outra pessoa. Então você vai estar sempre, nunca vai estar no topo, na verdade, porque tem sempre alguém ali na frente. Então, não é sobre isso que a gente está falando aqui, não é no topo do sucesso. A gente está falando aqui nesse lugar sagrado de que você chegou e você consegue ver aquela imensidão e você consegue internalizar aquela experiência como uma unidade, como você não conquistou a montanha, você faz parte dela, você faz parte do vale inteiro. E quando a gente tem essa sensação de que somos um com o planeta, um com o universo, um com o Criador, com as outras pessoas, então eu acho que se mais pessoas tivessem essa experiência, não teria necessidade de hoje em dia a gente falar sobre protesto, sobre exato. ativismo, sobre luta contra alguma coisa, sobre proteção da natureza e dos animais, porque não ia fazer sentido. As pessoas teriam já dentro delas a consciência de que a gente precisa do todo e que a gente não pode destruir aquilo que faz parte da gente. Então, eu acho que é esse o topo que a gente está falando aqui e que deve ressonar dentro de cada um de nós antes de chegar no topo do sucesso profissional, da tua carreira ou da independência financeira. Então, assim, dentro do Ayurveda a gente tem as fases da vida. Kapha, Pitta e Vata, né? Uhum. Biologicamente falando, a gente já começa a entender que esse processo Kapha, ele é a época que a gente está enchendo a nossa mochilinha, está se nutrindo, né? Está passando por algumas experiências e tudo na vida, cada um no seu cenário.
E o processo Pitta, que eu entendo como o processo, a força exata para você subir essa montanha, É verdade. ele tem esse fogo competitivo. Isso é natural do Pitta. Ele precisa de conhecimento, ele precisa da conquista, do desafio. Tudo isso faz parte de uma biologia Pitta para que seja a lenha na fogueira para você conseguir subir esse processo. Uhum. Então, se a gente estiver na fase Pitta da vida, que é a vida adulta, né? E não tiver essa energia, a gente vai ficar para trás, a gente vai acabar adoecendo. Independente como seja o nosso dosha, a nossa natureza. E essa fase Pitta que fala do processo de competição, de chegar no topo, do sucesso, é todo esse movimento natural voltado para o ego. Então, o que a gente aprendeu até hoje? Que sim, eu tenho que chegar na minha fase adulta da vida, ser chefe de alguma coisa, estar no topo da carreira, ter sucesso, e não só ter sucesso, como olhar para os outros e ver que eles estão abaixo de mim. Né? Só ter sucesso não basta. Então, usar a fase Pitta da vida para o desenvolvimento do ego. Isso é que é chamado de ilusão. Porque a única coisa que a gente sabe, que tem certeza absoluta que vai acabar, é o nosso corpo físico. É esse corpite aqui, que é o que representa, né, a expressão do ego. Então, pensa, você está lutando a vida inteira para colocar essa coisa no topo e essa coisa não vai durar infinitamente. Amanhã ou depois, todo o esforço que você fez cai, morre, acaba. E vai ter outra pessoa lá no topo do sucesso no teu lugar, sem dó nem piedade. Aí, quando a gente vai aprofundando os estudos, a gente entende que essa fase Pitta, ela não é voltada para algo que acaba, ela é voltada para o eterno. Então, não é necessariamente esse ego que eu vou fazer chegar no topo, mas essa consciência. Então, trabalhando essa consciência, melhorando tudo isso que esse ego aponta, fazendo esse processo de... como é que você falou? De abandonar, né? De não levar junto, de soltar. Esse é o processo do ego que a gente vai soltando. Então, quando a gente tem essa maleabilidade, a gente vai evoluindo a nossa consciência. E é isso que realmente importa para a gente chegar lá no topo da montanha. É nessa montanha que a gente está falando. Então, quando a gente chega lá no topo, que você vê, a gente vê tudo lá de cima, né? A gente tem uma visão macroscópica da coisa. Quando eu chego no topo da carreira, pelo menos a grande maioria das pessoas com que eu conversei, elas falam assim, eu cheguei lá e vi que não tinha nada. Não é nada, exatamente. Vi que era muito mais estresse, que as pessoas queriam, me invejavam, queriam que eu trabalhasse muito mais, eu não tinha paz. Né? A gente dá o sangue para estar ali e você é consumido o tempo todo, tanto por você, porque você tem que lutar para se manter ali, quanto para as outras pessoas que estão ao teu redor querendo te derrubar dali. Então, isso é mais um sinal que não está indo em direção à natureza, não está indo em direção ao que a gente considera como consciência, como plenitude. Muitas vezes as pessoas que passam pela vida têm uma boa carreira de sucesso e têm muito dinheiro lá no final da vida, nem sempre elas são felizes. Então, talvez esse seja o patamar, eu quero ter uma boa aposentadoria, quero ter uma velhice tranquila e tal, mas quantas dessas pessoas que estão lá estão realmente felizes com o que fizeram na sua vida? Muito bom. Então, quando a gente vai chegando nesse topo para enxergar o todo, assim, é bem esse processo da humanidade, né? E quando a gente está subindo a montanha, a gente precisa ter consciência da força da nossa unidade. Quem é a gente? A gente foi falando isso o tempo todo, né? Traz conforto para ti, traz segurança para você, desperta a tua inteligência, desapega das tralhas que você está levando. Uma unidade. Você está com a atenção voltada para o teu desenvolvimento. Quando você chega no topo da montanha, que você vê todos os perrengues que você passou confiando em você mesmo, aí a gente enxerga
humanidade. Que lindo. Porque muito dos perrengues que a gente passou são idênticos ao que as outras pessoas estão passando. Com certeza. Então a gente consegue ampliar a nossa visão, não só para enxergar as coisas de cima, mas para enxergar dentro do coração das pessoas. Uhum. O medo que ela está passando, as cobranças, várias coisas que a gente passou nesse processo e vai conseguir enxergar no olho do outro. Uhum. E aí a gente se torna mais humano. Eu tenho uma pergunta, Gi. Oba! Olha só, quando eu chegar no topo da montanha, eu vou me transformar para sempre. Todo o meu sofrimento vai desaparecer e eu vou. Desculpa. Todo o meu sofrimento vai desaparecer e eu vou superar as expectativas. O que eu sinto, né? Eu acho que a gente chega no topo da montanha, a gente conquista muita coisa, a gente ganha uma maturidade, como eu imagino, né? E a gente fica mais esperto para lidar com as situações. Uma visão mais aguçada, tudo isso sim. Mas eu acho que uma relação de sofrimento que ainda pode ser que tenha é a solitude. Não que isso seja um sofrimento, não que estar sozinho é um sofrimento, mas aquele fogo interno que a gente tem de querer que outras pessoas cheguem ali, outras pessoas compartilhem daquele momento com você. Então eu acho que a maior pegadinha que inconscientemente a gente tem isso dentro da gente é que se eu me desenvolver muito, eu vou estar sozinha. E isso acaba sendo um sofrimento. Então é um processo bem mais profundo de escolha entre você se desenvolver e daí sim você poder de alguma forma ajudar os outros a algum momento chegar lá. Tem que ter paciência, né? Ou simplesmente você ficar naquele lugar para continuar rodeado de pessoas e a tua alma gritar de dor, de infelicidade, as doenças no corpo vão se desenvolvendo. Então, dentro da natureza, a gente não tem escolha entre crescer até aqui ou não crescer. Ah, eu quero ficar na sombra dessas árvores aqui, então eu, como árvore, não vou crescer, vou ficar só até aqui. Você não tem essa escolha. A tua semente vai dizer lá o DNA da semente, ó, você vai crescer até aqui. Se você for a árvore mais alta dessa floresta, cara, é a tua semente, lida com isso. Então, a nossa alma está dentro dessa semente, ela que vai nos impulsionar. E se a gente não ouve, se a gente retém essa força, é onde a gente adoece. Então, eu acho que a gente não tem muita escolha, sabe? Perfeito, Gi. Para responder essa pergunta, eu queria trazer uma história que eu ouvi do Sadhguru outro dia. Que ele faz uma comparação com a roseira. Ele diz que quando a gente chega, né, nessa questão da transformação pessoal, a gente é capaz de viver a vida com alegria, com felicidade, a gente é capaz, então, de produzir bons frutos, né? Não só para a gente, mas para as pessoas que vivem ao nosso redor. Isso não precisa ser um alcance muito grande, sabe? Às vezes ali só assim, onde você mora, na sua casa, sabe? Que seja uma coisa prazerosa, que seja um lugar que você cuide com amor e que você transborde esse amor, né? Em casa, nas suas relações, na sua fala. Então ele diz que em determinados aspectos da vida você pode florir. Então acho que isso que você chegar no topo é a questão de você ser capaz de florir como uma roseira. Sim. Só que chega uma fase, né, que a roseira, né, a flor morre, né? A flor, né? As pétalas caem e fica só os espinhos. Mas as pessoas continuam chamando de roseira, porque apesar de ter 1 milhão de espinhos, é a rosa que chama a atenção. Então não fica preocupado se você, mas eu faço isso legal, mas isso ainda não tá bom, ou eu sinto que eu sinto a transformação dentro de mim acontecendo, mas eu ainda tenho essas recaídas. Então, eu acho que é importante não ser muito crítico em relação a você, mas sim fazer com que a rosa venha, sabe? Seja apreciada pelos outros.
Porque os seus espinhos, pode Mas, ser que eles não saiam, né? Não precisa retirar os e espinhos. essa rosa que eu identifico como essa sabedoria que você pode distribuir para os outros depois, esse perfume que você pode distribuir para os outros, né? Eu adoro o exemplo da rosa porque ela é medicinal, mas as pessoas que vão para recolher, para coletar ela com muita, né, vontade, eu quero para mim porque é bonita, elas se machucam ao retirar. É, Então você tem que ter um cuidado ali para se aproximar, para retirar com cuidado, usar o que você precisa, não coletar tudo. Então, eu acho que é isso que é importante, você começar na sua trajetória dá essa possibilidade de florir em algum aspecto da vida. Na sua fala, nos seus atos, na maneira com que você relaciona com o outro. Às vezes tem alguém fazendo uma fofoca, você fica tentado para entrar no meio e falar também, mas às vezes é preciso você dar um passo para trás e não colocar sua opinião ali, sabe? Porque você só está alimentando, né, algo que é negativo e vai fazer mal, sabe? Envenena o corpo, envenena a alma. Então, toma distância, vai fazendo esse exercício. As pessoas vão parar de falar assuntos desse tipo perto de você. As pessoas vão parar de te oferecer coisas que você diz que não quer mais usar. Então, floresça, floresça como a rosa, não é, importe com os espinhos. Nós somos imperfeitos de natureza, todo mundo tem os seus altos, os seus baixos, e isso é um aspecto teu, único. Somos seres exclusivos, únicos, e cada um na sua particularidade. Essa caminhada da montanha é uma caminhada solo, mas hoje eu e você é. estamos aqui conversando porque às vezes pode ser uma palavra de inspiração. É a mesma coisa, você pode estar caminhando na montanha, alguém vem te dar uma garrafa de água, ou pergunta se você quer um saco de dormir, aí você usa, você É. pega. Mas é teu e você vai fazer o que você quiser com essas coisas que você vai coletando. Então, utilizar esses recursos vai depender de você. E você já observou que as pessoas que a gente conhece com mais sabedoria, com mais calma, com mais amorosidade, normalmente são as pessoas que passaram maiores perrengues na vida, necessidades mesmo, assim, né? De ter que sobreviver, passar dificuldades e tal. E às vezes, quando você precisa de uma ajuda, é aquela pessoa que fala com toda calma e toda sabedoria para você, né? É. Então, que nem essa delicadeza da Rosa, né? Por mais que tenha passado por várias coisas. E é isso também que eu enxergo como a gente depois se vê como humanos, né? Hum. Porque graças a ter passado por esses processos difíceis, a gente ficou mais brando. A gente consegue ter mais compaixão com a dor do outro, porque a gente sabe como é que é essa dor. É. E aí, você trouxe esse exemplo, olha só, você trouxe esse exemplo da Rosa. E durante essa semana aí, eu estava lendo um livro e encontrei uma frase que falava da montanha e eu fiquei assim, gente, que é isso? As mensagens que eu falo, né? Da sincronicidade. Aí eu quero compartilhar contigo, Pri. Ah, que legal. Apenas alguns poucos seres, psicologicamente falando, atingiram o pico da montanha. Pouquíssimos são os Himalaias do espírito. Hum. E esses picos isolados não são compreendidos pelos homens da planície. Nossa. Então, muitas vezes, quando a gente faz esse caminho solo, assim, a gente é bastante criticado, né? Mas é aquela coisa que a gente não tem saída, não tem escolha. Está na nossa semente fazer aquela caminhada. Uhum. Essa frase, ela está no livro Instâncias, o livro perdido de Dizian, da Helena Blavatsky, mas ela foi escrita pelo Murilo Nunes de Azevedo, que é um brasileiro. Ele é escritor, é budista. Então, eu achei que isso tocou profundamente. Assim, logo na apresentação do livro, teve essa frase. E a gente estava vivendo esse momento, entendendo o que é isso que a gente está passando, né? Porque assim como a gente está conversando aqui, a gente está vivendo isso também, né? É ao vivo. É. E aí, quando veio aquela frase, assim, eu acho que resumiu muita coisa que a gente estava sentindo. Nossa. E é realmente isso. As pessoas às vezes não entendem.
E eu digo para você, Gi, que sendo brasileira, conhecendo o Brasil, as pessoas, né, e como a gente é criado, e agora comparando com outras culturas que eu tive a oportunidade de viver, eu vejo que os pais, eles colocam os filhos para o mundo muito mais cedo. Eu vi crianças de 17 anos viajando o mundo, sabe? Vivendo em Sim, casa de famílias. E no Brasil é o contrário, né? Os pais, quanto mais eles podem segurar os filhos ali, eles vão segurar. Então a gente pode ter essa dificuldade, inclusive, relacionado a isso, porque a gente é muito sim, apegado a amigo, a gente é muito apegado à família e a gente fica nessa fortaleza e às vezes impede você. Não estou dizendo que para você largar todo mundo, mas às vezes a gente precisa de uma distância. Talvez não seja necessário você viajar o mundo, mas eu digo que quando a gente viaja e vê outras culturas, vê outros povos, falo isso. é uma mudança em, vamos dizer assim, 320 volts a mais, sabe? É, A velocidade vai ser muito mais rápido, porque aquilo te confronta cara a cara, sabe? Aquela realidade, mesmo que chocante, ela vai te mostrar ali na tua cara, sabe? A diferença exato. idade. Então, eu acho importante quem tiver a oportunidade, sabe, de influenciar os filhos, encorajá-los a fazerem, né, viagens, a conhecerem lugares, a lidar com pessoas diferentes. Tudo isso é muito importante nessa transformação. E quanto mais cedo, melhor, porque chegando na minha idade, sabe, Gi, que eu passei tanto perrengue antes sabe, debatendo para me encontrar. Hoje eu vejo que, puxa vida, né? Poderia ter começado antes, sabe? Mas eu não tinha o Sim, solo fértil, eu não tinha, né, aonde me agarrar, porque eu não sabia. É um processo que vai acontecendo e tudo bem também, foi a minha história, sabe? E graças a Deus eu cheguei até aqui. Eu ainda não falo que eu tô no topo da montanha, preparada para tudo, porque eu tô ali no topo, às vezes eu volto, às vezes eu vou, às vezes eu volto. E no yoga, quando se falam da liberação, né, que você atinge a liberação e a iluminação, é isso, são pessoas que, mesmo que alguém te dê um tapa na cara, ela não vai achar que te ofendeu, sabe? Sabe, Jesus também, né, dá um sim, tapa na cara, dá outra cara, dá outra face. sim. É esse o comportamento que eu acho que é E é esperado da pleno, né? gente, né? Não é o de reivindicar ou de vingança, mas é o de compaixão, de entender e de ter esse tapa na cara como uma oportunidade para você se reavaliar. Será que eu É, ainda tô ficando enfurecido porque me deram uma bofetada na cara? Ou será que, nossa, passou, não senti raiva de você? Então essa é uma avaliação tua. exato. É muito. É um benefício dessa subida da montanha, né? Você passar por tantas coisas que às vezes você vê que aquela pouca coisa que a pessoa fez não é nem comparado com o que você já superou. Uhum, Se você não tem experiências de autossuperação, qualquer micro coisinha já se transforma num monstro enorme. uhum, Então, eu diria também, não só viajar para outros países, ter oportunidade, mas de se aventurar nos problemas caseiros mesmo, uhum, né? Uma criança aprender a cuidar da própria comida, ou enfim, aprender a se virar na floresta próximo de casa, uhum, exercitar a sua musculatura para lidar com os problemas. sim, Muitas vezes a gente, observando as crianças, a gente percebe, nossa, como é que ela vai resolver aquele problema ali? uhum, A gente já tem uma forma automática de resolver, porque a gente já viu como é que se faz. Mas é interessante quando a criança nunca viu como resolver aquilo, o jeito criativo com que ela faz. é, Então, essa sabedoria é nata. Só que às vezes a gente não usa ela, negligencia ela para usar o que a gente aprendeu, ou na escola, ou de alguma forma externa. uhum, Então, os pais, eu sempre falo que é um processo de segurança.
que tudo está bem. Assim como você falou lá no início da nossa conversa sobre abundância, né? Sobre prover. Essa é a relação que a gente tem com o Pai Maior, né? Que sempre ele vai estar ali para a gente, ele sempre vai nos ajudar, porque a gente é uma criança em desenvolvimento, seja qual for a nossa idade. Então, que a gente tenha coragem de fazer isso e acredite que vai estar amparado, acredite que é para isso que a gente veio aqui. Se a gente em algum momento na vida não desenvolve musculatura, a gente atrofia. Uhum. E aí fica só naquela redoma, fica só naquela perspectiva de vida. Uhum. E a nossa saúde precisa crescer, né? Inclusive falando de pais e filhos, né? É interessante os pais exporem as crianças ao máximo possível à natureza. Deixar com que eles encontrem os brinquedos ali na terra, né? E eles vão encontrar, eles acham divertido. Porque as minhas filhas, elas brincam muito com pedra e pau, sabe? E qualquer coisa, na verdade, vira um brinquedo. Então, é muito interessante ver a criatividade deles funcionando. Ô, Gi, você acha que dá tempo da gente falar dos problemas que impedem a gente de chegar no topo? Que horas são aí? Já fechou 1 hora. Você acha que dá tempo? Eu acho que daí a gente vai se alongar demais. Vai ser pelo menos meia hora nesse Vamos assunto deixar aí. para próximo, então? Vamos. Qual é o próximo tema, então? Então, na próxima, a gente vai falar dos fatores que impedem a gente de chegar no topo. Ok. Lá, lá. Muito bom. E aí, então, daqui a 15 dias a gente se vê de novo. Sim. Ah, foi muito gostoso. Muito Muito legal. bom. Deixa eu só ler umas mensagens aqui que passaram que eu não li. Deixa eu ver se eu consigo resgatá-las aqui. Aqui, a minha tia tá falando que um dia gostaria de participar, pois tem uma história para contar e quem sabe ajudar alguém. Passei por tantas coisas nessa minha caminhada, mas só quero contar o final de janeiro em diante. Aguardo o convite para um dia. Ah, ok. Dividindo experiências. Ela também falou, nem pensar no passado, vivi muito e já não cheguei, já vivi muito lá e não cheguei a lugar nenhum. Olha só, interessante também, né? A Emily, parabéns, Pri Gizi. Obrigada. Ah, obrigada. É Beijo para isso, todo mundo né? que esteve aí. Nem o passado, nem o futuro. O melhor que a gente pode fazer é aqui agora. É. Muito bom, pessoal. Grata pelo Obrigada, carinho gente. aí. Obrigada a todo mundo pela participação. Obrigada, Gi, de novo. Um beijo. Até a próxima. Até a Tchau, tchau. próxima. Tchau, gente.